Você chegou a frequentar o espiritismo? Sim. Até que idade? Então, acho que tinha até uns 12 anos? 12 anos. Ah, hoje você está com quantos anos? Eu tô com 21. 21. Ah, beleza. Não é 12. Você falou nisso. Brincadeira. Mas até os 12 você frequentava ali. Era um espiritismo realmente de frequentar? Ou simplesmente por convicção? Ou por de aderir, por simpatia àquilo dali? Como que era? Então, eu já meio que nasci assim nesse meio, mas a gente não frequentava assim com tanta frequência, né? Era de vez em quando, vamos dizer assim, não era algo como Santa Missa Dominical, era algo tipo esporádico, assim. Mas a gente ia e eu sei que eu descobri, olha que interessante, eu descobri que Deus existia porque eu via que tinha um sobrenatural. Eu sabia que tinha um sobrenatural. Querendo ou não, as religiões a gente sabe disso. Então, eu via, né, enfim, manifestações, enfim, essas coisas. Enfim, e era complicado, né? Então, eu falava, não, calma aí, é impossível não acreditar que alguma coisa maior existe. Né? Mas eu ainda não conhecia nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sabia que alguma coisa maior de fato existia. Bom, eu sei que eu estudei no colégio católico, né? Meus pais me colocaram lá quando era pequeno, eu entrei no 2º ano. E no 4º ano, eu recebi um convite na agenda de um encontro de casais com Cristo. E nisso, estava um pouco complicada já a nossa relação com o espiritismo por uns problemas que aconteceram lá na instituição. Enfim. Eu sei que o que aconteceu, meu irmão, foi algo absurdo. Mas era um encontro para casais ou era o SCC mesmo? Não, era um encontro, EPC. EPC. Encontro de Paz com Cristo. Ah, legal. Mais paz. Sim. Isso. Enfim. E foi uma coisa linda, irmão. Uma coisa linda porque meus pais, eles nunca tinham tido um contato com o nosso Senhor Jesus. Nunca tinham conhecido Nossa Senhora. Né? Foi algo lindo. Porque meu pai falou que chorou desde o início. Né? Chorou da primeira pregação até o final. Olha isso. E teve um encontro verdadeiro mesmo, sabe? Meus pais realmente largaram tudo. E, enfim, amamos todos aqueles que eram de outra religião, mas nós seguimos o nosso caminho, certo? Sempre com muito perdão, né, muito amor, mas seguimos aquilo que a gente encontrou, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E, maravilha. Foi lindo porque eu estava meio perdido ali, né? Média de 12 anos? Eu meio que não sabia muito bem, assim. Eu ia, inclusive, quando a gente era espírita, a gente ia na missa de vez em quando. Por exemplo, eu tive a minha primeira comunhão dentro do colégio, enfim, batismo, mas era algo meio que a gente ia porque a família ia. Mas quando a gente teve esse encontro, meus pais começaram a estudar, buscar, beber, ir pra missa, né? A gente teve um encontro verdadeiro, entende? É igual a samaritana na beira do poço, né? Não tem jeito. Ele marca o encontro e fala assim, não, vem, agora é você. Né? A partir do momento em que, no caso, começa pelo seu pai e sua mãe nesse encontro para casais. Isso. E aí, já imediatamente, eles já começam a se engajar mesmo na Igreja Católica, não? Então, sim. Ainda porque eu tinha a minha avó, né? E a minha avó, ela, enfim, teve um problema depois que meus bisavós faleceram, ela cuidava dos meus bisavós, e ela tinha bipolaridade, hipertensão, depressão, fumava, tinha um rim só, já tinha tido infarto, então ela tinha muitos problemas, né? Tanto físicos quanto mentais. Então ela não tinha condição de ficar sozinha depois, né? Num apartamento relativamente grande, assim, né? Ela não tem como ficar sozinha, herança do meu bisavô, enfim. Bom, a gente teve que largar a nossa casa para ir morar com ela. Eu vi como meu pai foi forte, né? Porque não foi fácil, Guto. Foram dias, assim, complicados. Se não fosse Jesus ter nos encontrado ali, eu não sei o que seria. Porque foi uma força sobrenatural que a gente teve. Eram surtos, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu lembro que eu tinha medo, né? Que a minha avó me matasse. Nossa. Que enfim, não no surto, né? A pessoa realmente fica descontrolada. É verdade. E fala que, enfim, vai incendiar. São coisas, eram episódios complicados. Com medo, né? A pessoa não sabia se ela podia realmente. Eram episódios muito complicados. Mas ali eu comecei a rezar mais.
Minha família começou a rezar mais. Meus pais já, depois, né, do encontro, já tinham um encontro maior. Sim. E minha avó, ela não ia na missa, né? Ela continuava frequentando o espiritismo. Mas eu ia de vez em quando, né? Mas eu sei que nessa época a gente rezou muito. E a gente começou a ir pra paróquia, eu comecei a tocar violão nessa época. Então comecei já a servir na paróquia, né? Nas missas da criança, né? Das crianças lá. Tinha uns 13 anos nessa época, 14, acho que 13. E comecei a servir, né? Do padre Alexandre Pacioli, Legal. que hoje é o fundador da comunidade que eu faço parte, Olhar Misericordioso. Isso. Mas depois a gente entra nesse assunto. Agora, foi muito especial isso, né? Porque eu comecei a tocar na paróquia de São José. E as coisas começaram a acontecer. Eu vi que a minha avó, ainda com muita dificuldade, por causa de um problema psicológico, realmente não é culpa da pessoa. É um problema psicológico. Extremamente a limitação. Exatamente. Mas ela começou a ir de vez em quando. Sei que meu pai, ele rezava muito por ela, muito. Eu vi meus pais assim, né, e começaram a beber mais, rezar mais. E a minha avó, resistente de ir na missa, meu pai me encontrou com um padre na rua, e o padre falou assim, vou rezar por ela. Nesse dia, ela foi na missa. Chorava. Uma mudança aconteceu, porque ela, né, teve um câncer, e no final da vida, ali nos últimos momentos, ela estava em paz, sabe? A gente foi com ela, foi um momento lindo de abraço, de perdão. É óbvio que a gente tem que perdoar, né? Que talvez pessoas que estejam assistindo estejam passando por um problema desse em casa. Mas a nossa fortaleza é o nosso Senhor. E amar muito. Porque isso foi a salvação da nossa família. A salvação da nossa família foi uma doença da minha avó. Que foi forte, mas é ali que a gente dobra o nosso joelho, é ali que a gente conhece o Espírito Santo. Mas, pode falar. Não, aí no último momento ela chega a falecer, mas antes de tudo tem essa experiência com vocês, é isso? Sim, tem. Ela, de fato, não se converteu, vamos dizer assim. Entendo. Mas ela se abriu, sabe? E a gente conta com a misericórdia do Senhor, né? Que lindo, cara, que lindo. Agora, nossa, mas muito cedo você começou a tocar, né, tudo, e tá na missa, e celebrar, participar das celebrações e tal. Já, desde que acaba que vocês se engajam na igreja, você já começa a servir mesmo ali? Já tem esse desejo de estar engajado, de estar perto? Como que é? Então, no início sim, né? Até porque a inocência de criança também, meus pais vão, eu tenho que ir, né? Sim. Também. E tô tocando violão, fui chamado pra tocar, falei, caraca, vou tocar, não sei o que, fiquei animado, né? Tinha o Luiz Chiari, inclusive um beijão aí pra ele, vai assistir isso aí. Que me deu uma força muito grande, o Carlinhos também. Sim. Me ajudaram no violão ali no início, me deram aulas, ensinaram a tocar, e eu fui. E fui errando tudo mesmo, mas fui. Né? Me botaram dentro do ministério. E comecei a tocar nas missas, e foi fluindo. Só que eu tinha pouco tempo de violão, né? Então eu peguei mais experiência dentro da missa mesmo. E treinando em casa, né? Comia Cifra Clube, comia Cifra Clube. O tempo todo, nossa. O tempo todo. É.